você pode estar levantando a sua mão. Mas para quem é fiel ao Senhor, querido, e para quem ainda não é, né, pastor, eu quero ser. Há uma promessa de Deus sobre a sua vida. E eu quero ler rapidamente essa promessa, declarar sobre a sua vida, essa promessa da palavra de Deus tão tremenda, para aqueles que são obedientes, amém? Então segura aí a sua bênção. De novo, pois, darás ouvido à voz do Senhor. Olha, é para quem ouve a voz e obedece. Amém? Cumprirás todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. O dizimar e o ofertar, o primiciar, é uma ordenança. O Senhor teu Deus te dará abundância em toda a obra das tuas mãos, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto da tua terra, e te beneficiará, porquanto o Senhor tornará a exultar em ti, para te fazer bem, como exultou a teus pais. Amém? Depois você pode ler Deuteronômio 30, decorre assim várias bênçãos do Senhor para aqueles que ouvem a voz do Senhor e obedecem. Amém, querido? Que você continue nesse propósito de ser fiel ao Senhor, de dizimar, de ofertar, de trazer a casa do Senhor, de não ter um coração preso, mas ter um coração desprendido diante do Senhor para trazer ao Senhor, porque o Senhor certamente fará suprir o seu celeiro, amém? Levante aí, quem não recebeu o envelope gostaria de receber? Todos receberam, levante o seu envelope, feche seus olhos, vê que o Senhor é fiel. Eu não sei a sua necessidade nessa noite, seja saúde, seja financeiro, seja emprego, seja familiar. Deus é fiel, querido, e há promessas para aqueles que são fiéis ao Senhor. O Senhor, Ele é fiel para aqueles que são fiéis. Ele tem um compromisso para quem tem compromisso com Ele, querido. E essa é uma palavra do Senhor sobre a nossa igreja nessa noite, amém? Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, Pai, é a tua igreja, o teu povo, Senhor. Pai, que o Senhor venha trazer, Senhor, sobre a vida de cada um, Senhor, dos teus servos, Pai. Deus, o mais de Deus, a abastança, Senhor, em seus celeiros. Venha transbordar os seus lagares de vinho, Senhor. Pai, vinho novo. Senhor, tudo de bom, tudo que o Senhor tem de bom para o teu povo, Senhor. Todas as bênçãos que estão aqui descritas, Senhor, em Deuteronômio 30, eu libero sobre a tua igreja nessa noite, que eles possuirão a terra. Senhor, em nome de Jesus, serão benditos no campo, na cidade. Senhor, eu declaro, Senhor, a prosperidade integral na vida do teu povo, Senhor. Vai de encontro agora à necessidade do teu povo, seja física, seja um emprego nessa noite, seja uma saúde, Senhor. Deus, toca agora na enfermidade, livra, Senhor, traz cura nessa noite. Que a tua igreja, Senhor, seja completamente, Senhor, sanada e abençoada nessa noite. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Traga o seu envelope aqui, querido, e receba a bênção do Senhor. Alegrai-vos, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, a chuva, a chuva, a chuva. Cheirão de trigo, e os lagares bordarão de óleo e vinho. Amados, é com muita alegria que eu quero que vocês recebam o pastor Gumer de São Paulo. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus pela vida dele. É um pastor que está em Barueri, São Paulo, na visão do MDA, da Igreja da Paz. Uma bênção, homem de Deus, palavras maravilhosas. Ontem foi muito bom. Hoje de manhã tivemos um café da manhã para pastores lá em Águas Claras. Foi muito, muito bom. A Rosinha foi impactada, o Magno foi impactado, a pastora Ju ficou doida e pediu a mensagem lá, e pediu para reproduzir, tal. E eu tenho certeza que a gente está encerrando aqui hoje e que vai ser uma noite poderosa, especial, em nome de Jesus. Amém? Os pastores que estão nos visitando, se você quiser sentar ali, a gente vai colocando cadeira ali. Se você quiser, seja bem-vindo para sentar ali com a gente, fica à vontade.
Ontem eu não falei, irmãos, a gente chegou ontem agoniado, né, pastor? Ele teve um probleminha que ele esqueceu o iPad dele no bolso da frente lá do avião, e as mensagens, os esboços, os PowerPoints, tudo, e a gente só percebeu isso quando a gente ia, 8 horas, vamos então, pastor, que a gente, meu Deus, meu iPad, a gente ficou procurando, não achou, então aí correu, chegou aqui meio agoniado, mas você é muito bem-vindo, e no final da reunião hoje, você vai poder fazer duas coisas, vai poder ter um momento rapidinho para abraçar o pastor Gumer, cumprimentar, né, e a gente vai ficar aqui para você vir, se apresentar, se você quiser, seja muito bem-vindo, e pastora Roseni, por favor, fica em pé, pastor Giovanni, você vai procurar essa pastora ali, ó, para você dar o seu nome, telefone e e-mail, se quiser. Para quê? Para quando nós tivermos eventos do MDA aqui na igreja ou em algum lugar, você receber a informação. Nós vamos ter aqui o pastor Josué de Santarém esse ano, nós vamos ter aqui o pastor Sabá esse ano, nós vamos ter alguns eventos aqui ainda do MDA. E se você quer saber mais, aprender mais, receber informativo acerca disso, café da manhã, vamos marcar para falar sobre o MDA. Então, se você é pastor e quer ouvir mais, você vai procurá-la no final para dar o seu nome, telefone e e-mail, principalmente o e-mail, para a gente estar entrando em contato com você, ok? Olha para a pessoa do seu lado e fala assim, você está com expectativa hoje à noite de ser muito abençoado? Quem crê que Deus vai falar conosco hoje, diga glória a Deus. Pastor, fica à vontade, seja bem-vindo, Deus te abençoe. Obrigado por estar aqui conosco, viu? Obrigado. Glória a Jesus. Obrigado, queridos. Eu já estou me sentindo muito em casa aqui, já enxergando o potencial incrível que Deus colocou, inseriu no seio dessa igreja, através de pessoas tão incríveis, maravilhosas, que Deus está levantando aqui. Um grande mover virá, no nome de Jesus. Queridos, eu quero trazer aqui uma palavra hoje. E antes eu só queria, antes de iniciar no assunto em si, eu queria falar algo que talvez eu tenha falado isso 2, 3 vezes por semana, todas as vezes que eu ministro, mas isso arde muito no meu coração. E eu quero falar hoje de uma forma muito diferente. Eu ouvi há algum tempo atrás uma palavra de um pastor bem conhecido, o pastor Bill Hybels. Ele estava ministrando o Summit em São Paulo, e ele falou sobre o momento Popeye. Eu não sei quantos já ouviram a esse respeito, mas eu quero usar essa figura dele para dizer o seguinte: o que é o momento Popeye? O Popeye, o marinheiro Popeye, talvez é da época lá do pastor Ricardo, que tinha esse desenho, hoje acho que não tem mais. O marinheiro Popeye no desenho, não sei quantos já conhecem, já ouviram? Bom, a maioria. Então o Popeye era um marinheiro meio boca aberta, e ele tinha uma paixão, né, Olivia Palito, mas tinha um inimigo que era o Brutus, que malhava, batia nele o tempo todo, e ele ficava muito passivo. Mas havia um momento na vida dele que despertava um leão dentro dele. É quando ele ouviu o grito da Olivia Palito, em perigo. Aí ele se despertava, comia o famoso espinafre e partia para cima do Brutus e fazia dele uma minhoca, de tanta indignação que ele tinha. E eu queria falar um pouquinho sobre isso, sobre essa questão do momento Popeye. O que te deixa indignado? Tem alguma coisa que mexe de uma forma muito especial com você? É importante nós pensarmos nisso, queridos, porque às vezes nós queremos muito ativar a nós mesmos, ativar a igreja, cumprir o propósito de Deus, mas se não vier uma santa indignação no nosso interior, e que nos leva a tomar uma atitude, a pagar um preço. Eu vejo na palavra de Deus alguns homens, como o apóstolo Paulo. Eu sou apaixonado pela vida de Paulo, porque Paulo tinha essa santa indignação, a ponto de dizer: eu não tenho a minha vida como preciosa para mim mesmo, contanto que eu cumpro o meu chamado e o meu ministério. Era uma indignação que ele tinha, que o impulsionava, o entusiasmava a levantar e fazer de fato a obra de Deus. Hoje eu creio que Deus está trazendo uma grande restauração na igreja e quebrando a passividade, porque é um potencial incrível no coração de cada pessoa que Deus nos deu. Agora existe um espírito de religiosidade, de passividade, que amordaça, que amarra as pessoas e as impedem de fluir e cumprir o seu potencial. E por conta disso, Deus tem colocado há alguns anos, desde que eu entrei, de fato comecei na visão do MDA, Deus colocou 2 indignações no meu coração. 2 coisas que me deixam indignados. Talvez eu já tenha falado sobre isso ontem, mas eu vou repetir. A primeira coisa que me deixa indignado é saber de pessoas que estão morrendo e indo para o inferno. Ontem nós vimos aqui o anúncio do falecimento do pastor Sóstenes.
E é uma tristeza, mas ao mesmo tempo é uma alegria, porque nós sabemos que é um homem de Deus, que cumpriu um propósito. Queridos, agora quando nós ouvimos de pessoas que morrem e vão para o inferno, isso deveria causar uma indignação na nossa vida. A nossa tendência é nos acostumar, porque todos os dias isso acontece, cada minuto, pessoas que a gente conhece ou pessoas que nós ouvimos falar, a gente vê estatísticas, por exemplo, de volta de feriado, morreram tantas pessoas na estrada, aí mostra os índices, 10% a mais do que o mesmo período do ano passado, e fica em números, mas a Bíblia fala que Deus não tem prazer na morte do ímpio, pelo contrário. A Bíblia fala que Deus já mandou o seu Filho, e ninguém precisaria morrer e ir para o inferno, porque Jesus já pagou o preço pelo pecado de todos os homens. Todos poderiam ser perdoados e viver eternamente com Deus. Mas muitas vezes nós nos acostumamos, então deve causar uma indignação na nossa vida. A segunda coisa que para mim causa uma indignação muito grande, é um cristão vivendo sem cumprir o seu propósito nessa terra. Isso é indignante. Isso é indignante. Nós ministramos ontem, os irmãos viram aqui o potencial que há por trás de cada pessoa. Então, uma pessoa viver, um cristão viver, sem cumprir o seu propósito de vida, é indignante. Então, nós deveríamos ter indignação. Isso, para mim, é o meu momento Popeye, e o meu ministério, a minha vida, é canalizada para isso. Para despertar o potencial das pessoas que Deus nos deu. Cada pessoa tem um potencial incrível. Olha para quem está do teu lado. Olhe com os olhos de Deus e fala isso para ela, há um potencial incrível no seu interior. Não viva sem desempenhar esse potencial, porque na verdade, se nós vivermos sem cumprir o nosso propósito nessa terra, nós não estamos vivendo, estamos apenas existindo. Nós estamos apenas existindo, mas Deus quer nos usar, irmãos, pensa nisso, essa santa indignação entrando primeiro no nosso coração, no meu coração essa indignação entrou há um tempo atrás, já sendo pastor, eu falei, não é possível, eu sei, não por causa do meu carisma, não por causa da minha história, não por causa de mim mesmo, mas por causa da graça de Deus, eu sei que Deus me chamou, eu sei que há algo grandioso que Deus pode fazer através da minha vida, então o meu momento Popeye foi comigo mesmo, eu falei, eu não aceito viver sem cumprir o propósito de Deus para a minha vida, eu não aceito. Eu quero pagar o preço que for necessário, ainda que seja a minha vida, mas viver aquilo que Deus planejou para mim. Então, dentro disso, queridos, eu queria trazer uma palavra hoje aqui, que o tema dela é o poder do arado. E é uma parábola que Jesus conta em Lucas capítulo 9, verso 62. Lucas 9, 62, Jesus diz o seguinte, uma pequena parábola que Jesus contou. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Bom, essa parábola, como todas elas, nós devemos prestar muita atenção, mas especialmente o final dessa parábola, esse alerta, a Bíblia fala que se não usar coerentemente, corretamente o arado, não está apto para o reino de Deus. E nós queremos estar aptos e queremos levar a nossa geração toda a estar apta para o reino de Deus. Então nós precisamos entender e saber o que é de fato, o que essa parábola representa e o que é o arado. Bom, o arado, queridos, é um instrumento usado para preparar a terra para a colheita, e essa palavra arado vem do radical airar, tornar a terra oxigenada, porque uma terra que é muito pisada, ela se torna dura, e a semente não consegue penetrar, nem produzir raiz, nem germinar, nem ao menos germinar, então é uma terra dura. Então essa terra, uma terra dura, precisa, antes da semeadura, precisa do arado. E eu creio, queridos, que Deus colocou um arado poderoso na mão de cada cristão. Cada um de nós, há um arado poderoso na sua mão. E nós precisamos saber como usá-lo. E o que é o arado, então, espiritualmente falando? O que é o arado espiritualmente falando? Há uma história na Bíblia, uma história muito linda, de um homem de Deus, um líder, que foi levantado na igreja primitiva, e ele teve um ministério muito curto. Mas não é porque o ministério dele foi curto que ele não cumpriu o propósito de Deus. Ele cumpriu o propósito de Deus de uma forma magnífica. Esse homem foi Estevão. Ele foi escolhido, levantado como um homem cheio de fé, de boa reputação. Ele foi colocado como diácono, mas ele não era só o diácono da igreja para servir a igreja. Ele tinha uma profundidade no conhecimento da palavra de Deus incrível. Nós vemos isso no sermão que ele ministra, a primeira vez, talvez, a estreia ministerial de Estevão.
ele pegou, sacou lá as revelações que Deus tinha trazido a ele, e nessa ânsia de querer ver as pessoas se convertendo, de querer ver os judeus conhecendo a Jesus, sabendo a revelação, enxergando Jesus pelo Velho Testamento, ele foi e pregou um sermão poderoso. No final do sermão, nenhuma pessoa se converteu, pelo contrário, a Bíblia diz que eles ficaram enraivecidos e rangiam os dentes de ódio contra Estevão. Arrastaram aquele jovem e planejaram ali apedrejá-lo. E de fato, eles fizeram isso. Executaram Estevão. Mas aconteceu algo nessa história. Enquanto ele estava ali sendo apedrejado, a Bíblia diz que o rosto dele foi como de um anjo. Ele olhou, viu os céus abertos. Ele viu Jesus à direita de Deus. Eu penso que isso, queridos, era como uma confirmação, servo bom e fiel. Jesus impede, diz Deus, é isso mesmo. Você está fazendo aquilo que eu te mandei fazer, aquilo que você nasceu para fazer. Por isso que o rosto de Estevão estava iluminado como de um anjo. E a Bíblia diz que as últimas palavras de Estevão foram essa: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Esse homem morreu, mas ali, no meio dessa turma toda, tinha um outro jovem, talvez da mesma faixa etária de Estevão, chamado Saulo. Ele consentiu com a morte de Estevão. E não só isso. Ainda possuído de raiva, ele saiu para perseguir a igreja, e nós conhecemos a história. No caminho de Damasco, Paulo teve um encontro com Jesus, e Deus mudou a vida de Paulo, e ele passou de perseguidor para ser um apóstolo. Nós conhecemos bem a história. Mas eu queria só ressaltar um ponto, que há um momento na vida de Paulo, já no final da sua vida, lá em Atos 26, quando ele já está sendo conduzido para a prisão, ele conta o seu testemunho. E ele coloca um ingrediente muito interessante no seu testemunho. Atos 26, 14. Ele diz assim, contando o seu próprio testemunho para as autoridades, ele diz, todos caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em aramaico, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Então ele acrescenta esse ingrediente que em Atos 9 não tem, mas Atos 26 ele fala sobre isso. E o aguilhão era exatamente um instrumento utilizado na pecuária nessa época para impelir o gado a andar na direção pré-determinada. E eu penso aqui, queridos, isso é uma visão que eu tenho a esse respeito, que Estevão foi um arado de Deus no coração de Paulo. Paulo tinha um coração duro. Paulo tinha um coração, uma pessoa obstinada a perseguir a igreja. Mas eu imagino a vida de Paulo depois daquele dia específico, onde ele viu Estevão morrer, diante do ódio que cercava Estevão. Eu fico imaginando, a Bíblia fala que eles rangiam os dentes. O ranger de dentes é um negócio horrível, um barulho horrível, as pessoas rangendo os dentes de raiva, babando de raiva. O clima espiritual era totalmente maligno, mas no meio daquele clima maligno abriu-se um clarão, e Paulo viu isso. Esse clarão era a vida e o testemunho de Estevão. Um homem que no meio do ódio, no momento da morte, ele sacou o arado. Ele diz, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Eu acredito que essas palavras de Estevão entraram profundo no coração duro de Paulo. E talvez, desde aquele dia, ele nunca mais foi o mesmo. Mesmo tentando calar essa voz, tentando, no seu ímpeto, perseguir a igreja, havia algo dentro dele que o cutucava, o levava a pensar, e ele talvez tentasse apagar a imagem de Estevão morrendo ali, mas ele não conseguia. O Espírito Santo achou um espaço, porque a terra foi airada. A terra foi ali, o arado passou para que o oxigênio do Espírito Santo penetrasse no coração de Paulo, até o ponto que Jesus pôde dizer para ele, pois é, Paulo, está duro de resistir esse aguilhão. A partir dali Deus levantou. Então eu creio que a vida de Paulo faz parte do ministério próspero de Estevão. Então aqui, queridos, está um exemplo bíblico do que é o arado. Eu tive, não sei quantos conhecem aqui, o pastor Ed Liu. O pastor Ed Liu é um pastor, assim, incrível, um homem de Deus, que eu sou apaixonado pela vida e o ministério dele. Ele esteve ministrando em Santarém alguns anos atrás, acho que 2 anos atrás. Ele pastoreia uma igreja na Indonésia, talvez a maior igreja da Indonésia. A Indonésia é o maior país budista do mundo, o 4º país em número de população.
A perseguição contra a igreja lá é terrível, mas a despeito de tudo isso, irmãos, Deus está prosperando aquela igreja de uma forma maravilhosa. É uma igreja em célula, e o Edilio esteve há 2 anos para conhecer, aliás, para ministrar na conferência do MDA, e ele ficou tão apaixonado pelo que ele viu lá. Ele entendeu, eu conheci bem de perto o Edilio, ele falou, faltava um elo, o discipulado 1 a 1. Aí ele pegou esse princípio, nós fomos para a Indonésia, o ano retrasado, foi o pastor Eibe e uma equipe, eu fui, o pastor Sabá, nós fomos para a Indonésia, e lá o Edilio absorveu, nos sugou de todas as formas, porque ele queria esse princípio, começou a aplicar o princípio do discipulado 1 a 1, lá na igreja dele, e está acontecendo uma revolução, Deus está fazendo coisas incríveis lá, coisas incríveis, maravilhosas, mas por conta de ser um país muito perseguidor, lá tem células dos terroristas mais radicais do mundo, tem células lá na Indonésia. E aconteceu um fato numa das igrejas do pastor Edilio. E essa igreja, num dia de domingo, num culto como esse daqui, a igreja estava lá, os irmãos celebrando, essa igreja foi cercada por uma turma de muçulmanos de uma tribo próxima, de uma comunidade próxima. Eles cercaram a igreja e colocaram fogo e mataram, se eu não me engano, 201 cristãos, num só dia. Eu vi a foto, irmãos, do culto fúnebre, caixões e caixões espalhados, e as pessoas chorando pelos seus mortos. Eles se refizeram disso, convidaram a igreja para uma reunião, e o pastor chamou a igreja, e pregou e ministrou, e levantou uma grande oferta. Falou, nós vamos levantar a maior oferta que nós já levantamos aqui, e muitos irmãos acharam que era para a reconstrução do prédio, que foi totalmente destruído. Mas no final o pastor disse, essa oferta não vai ser para o prédio. Mas agora são as minhas palavras, não a dele. Nós vamos usar isso como arado. Eles pegaram essa oferta e fizeram uma marcha em direção à comunidade muçulmana. E tem a foto dessa marcha, os irmãos lá chorando, mas levando o arado na mão. Chegaram lá nessa comunidade, chamaram o mulá, que é o líder dos muçulmanos. Eles ficaram muito apavorados, ali meio que preparados, vai ter uma guerra agora, eles vão revidar. Mas eles chamaram e pegaram aquela oferta, foi uma grande oferta. Entregaram na mão daquele mulá e disseram para eles, nós amamos vocês. Nós estamos aqui para dizer que nós não temos nada contra vocês. Nós amamos a vida de vocês. Irmãos, esse ato trouxe um contristamento no coração daquele povo, eles começaram a chorar. Resultado disso, eles mesmos, os próprios muçulmanos, se mobilizaram para reconstruir a igreja. E daí muita gente se converteu. Muita gente se converteu ao reino de Deus. Então, queridos, eu creio que nós precisamos ter essa indignação que toma conta da nossa vida, de não querer que ninguém se perca, mas que todos se salvem, mas também de viver o pleno propósito de Deus nas nossas vidas. Se nós tivermos essa indignação, nós vamos aprender a reconhecer o arado que nós temos nas nossas mãos. Irmãos, Deus vai fazer uma revolução através da igreja. Eu queria falar aqui agora sobre esse arado de forma prática, de algumas formas que Deus tem mexido conosco, e quando nós iniciamos esse processo de igreja em células, Deus começou a restaurar essa paixão e este amor no nosso coração pelos perdidos. Eu já disse para os irmãos aqui que nós éramos uma igreja de 50 pessoas, sonhávamos em crescer, mas não muito, porque eu achava que qualidade e quantidade não eram coisas compatíveis. Então mas nós tínhamos perdido a paixão de ganhar pessoas. E quando nós iniciamos esse processo, queridos, a vida da célula, o DNA na célula, uma célula que de fato tem um DNA, é uma célula que sabe, as pessoas têm paixão por ganhar os perdidos. Tem paixão por investir na vida dessas pessoas, tem paixão por gastar tempo para consolidar, para levar essas pessoas a crescerem, porque a palavra de Deus fala que do lixo Deus levanta príncipes. Há uma multidão perdida lá fora, mas que Deus enxerga já como príncipes. Nós precisamos enxergar, mas nós temos que usar o arado que está na nossa mão. Então Deus começou a restaurar esse princípio do arado no nosso coração. E nós começamos a entender que uma das terras que nós temos para arar são os não crentes, os não convertidos, as pessoas que não conhecem Jesus. E aí eu tive uma experiência, alguns anos atrás, quase no início da visão do MDA lá em Barueri. Eu morava num condomínio, eu gostava muito de tirar parte da manhã para orar, numa praça que tinha próximo da minha casa. Então eu fazia uma caminhada, depois eu sentava naquela praça, eu gastava um tempo com Deus, uma praça muito gostosa, mas não tinha muita gente que ia por lá, então eu ficava quase minha praça. Eu ficava lá e gastava tempo com Deus,
E um dia desses eu estava fazendo isso, eu vi vindo na minha direção um homem, velhinho, caminhando com uma dificuldade muito grande, mas vindo na direção da praça. Eu falei, estragou tudo, eu pensei. O ambiente estava agradável aqui, mas agora esse homem vai vir, não vou ter mais a liberdade de orar, né, de me expressar diante de Deus, de chorar. Mas ele veio na minha direção, eu não gostei muito, mas ele sentou na minha frente, assim, bem próximo de mim. Se eu esticasse a mão, eu tocava nele. E olhando para o meu rosto assim, eu falei, bom dia, tudo bem com o senhor? Ele, bom dia. Aí começamos a conversar, e aí rapidamente eu introduzi o evangelho na conversa. Para minha surpresa, esse homem foi muito agressivo comigo. Ele começou a contar o seu histórico, ele falou, eu nasci na Hungria, vim para o Brasil há muitos anos atrás, já trabalhei nos Estados Unidos, em grandes empresas, fui um empresário bem-sucedido, executivo de grandes empresas, eu conheço muita coisa, mas essa história de Deus é balela, Deus não existe, e ninguém me prova que Deus existe. Mas, queridos, naquela hora o Espírito Santo falou no meu coração. Ali estava uma terra dura, mas eu senti que aquele homem estava muito próximo, eu senti no espírito isso, talvez a condição física dele me induziu, mas eu senti no espírito que aquele homem tinha pouco tempo de vida. Aí Deus me deu uma indignação, eu falei, não é possível esse homem passar na minha frente, não é por acaso, e ele morrer para o inferno. Então eu falei para ele, não, mas comecei a argumentar, aí ele foi e fez uma objeção, falou, olha, deixa eu dizer uma coisa para você, tipo assim, para você não perder muito seu tempo. Eu moro com meu filho hoje, aqui nesse condomínio. Meu filho é um pastor, teólogo, conhecedor da Bíblia como nenhum outro. O sonho dele é me converter. Ele não consegue, você não vai conseguir. Eu falei, puxa vida, que terra dura. Meu Deus. Aí eu me lembrei daquilo que a palavra de Deus fala. Eclesiastes diz, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, onde não há neles contentamento. Essa palavra para mim veio como luz, porque eu penso o seguinte, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. Nós que lidamos com a igreja, nós sabemos que quanto mais cedo nós atingimos as pessoas, mais sensíveis elas estão à palavra de Deus. Evangelizar criança, por exemplo, é muito simples. Jovens tão abertos, mas à medida que o tempo vai passando, a pessoa que estava tão aberta, ela vai se fechando, são experiências, são traumas, e a terra vai ficando dura, até se fechar quase que completamente. E eu me deparei com um homem assim. Mas como Deus colocou essa indignação, eu falei para ele, o nome dele é Mike, eu falei, seu Mike, o senhor topa ir na minha casa, tal dia, eu ia fazer lá um GE, um grupo de evangelismo para ele só. Eu falei, senhor topa? Ele, topo, vou sim. Assim, tipo, meio que desafio. Falei, tá bom, então vamos lá. Preparei minha casa, fui buscá-lo em casa, ele estava me esperando, levei, sentou lá. Eu orei antes, me preparei, eu argumentei, falei. No final das contas, ele olhava para mim e falou, ninguém pode me provar que Deus existe. Isso é enganação de pastor, falou para mim. Falei, pois é. Mas, queridos, a indignação não parava no meu interior. Eu falei, Deus tem um propósito na vida desse homem. Deus tem um propósito. Eu penso que Deus queria ensinar mais a mim, queria fazer uma obra na vida dele, mas ensinar muitas coisas para mim. E aí eu comecei a me interessar pela vida do seu Mike. Queridos, eu estou dizendo tudo isso porque foi algo que Deus fez na minha vida, para que eu pudesse transmitir essa unção para a nossa igreja e para as nossas células. O DNA de paixão, nós temos um arado, é possível nós ganharmos multidões, sim. E aí eu comecei a investir na vida desse homem, ele começou a frequentar a minha casa, mas eu não mais falava do evangelho nem da palavra, eu comecei a servi-lo. Eu percebi uma oportunidade, porque ele morava com o filho trabalhava, e às vezes ele queria ir no mercado comprar as coisas dele, eu falava, não, seu Mike, eu te levo. Botava ele no carro, levava no mercado, a gente empurrava carrinho, levava ele para sair de vez em quando, até convidava ele para ir para a igreja, ele ia, mas depois da igreja saímos para comer pizza, e fizemos uma amizade com esse homem. A partir daí, esse homem começou a ir todo dia na minha casa. Até o meu tempo com Deus nessa época ficou meio comprometido, que ele sabia os horários que eu estava em casa e estava lá o seu Mike na porta. Mas eu recebia, servia e tudo mais. Aí passou um tempo, outubro eu fui para a conferência em Santarém, passei 15 dias lá. Quando eu voltei, a senhora que trabalhava em casa falou, Gumer, o seu Mike veio aqui todos os dias durante esses 15 dias. E todo dia eu falava para ele, o Gumer viajou e vai demorar. Falou, não adiantava, no outro dia ele estava aqui. Ele estava aqui, ele achava que eu estava mentindo. E aí, eu cheguei de Santarém, eu trouxe um peixe muito gostoso lá da Amazônia, tucunaré, eu amo esse peixe. E eu trouxe e falei, eu vou fazer um peixe na brasa e convidei o seu Mike. Ele foi para casa, fiz o peixe na brasa, servi. Ele ficou tão fascinado com o peixe de Santarém, acho que tem um som até no peixe, viu? Porque ele falou, uau, que coisa é essa e tá.
E aí, carinhosamente, ele, puxa, mas onde que é o Pará? Porque ele não era brasileiro, então ele não tinha ideia. Aí a gente mostrou no mapa para ele, falou, eu vou falar para o meu filho desse peixe. Foi para casa, no outro dia, 10 horas da manhã, ele estava em casa. Fui falar para o meu filho, mas ele estava ocupado, saiu, disse que já conhecia o tucunaré e tá. Aí, queridos, continuamos esse relacionamento e um dia, depois de alguns meses assim, eu estava de novo na mesma praça, onde eu conheci o seu Mike, orando. E aí eu vejo o seu Mike vindo na direção da praça, ele me achou na praça. Ele veio lá e sentou na minha frente. Eu estava orando, aí eu fiz uma pergunta para ele. A pergunta foi, seu Mike, eu falei tanto já para o senhor a respeito de Deus, a respeito da vida eterna, a respeito do propósito de Deus para a sua vida. Fala aqui para mim, o senhor tem pensado a esse respeito? Esse homem me surpreendeu, ele falou, Gumer, eu tenho pensado muito a esse respeito. Ele falou, mas eu já arrumei um problema. Eu falei, que problema? Quem vai me batizar, você ou meu filho? Eu fiquei surpreso, eu falei, uau. Eu falei, que problema? Eu falei, seu Mike, esse problema é dos menores. Eu falei, a honra é do seu filho. Com certeza ele tem orado pelo Senhor, tem sonhado com isso. Mas antes disso, a coisa principal eu quero ministrar com o Senhor aqui. O senhor crê que Jesus Cristo é o Senhor, o Filho de Deus? Creio. Então o senhor vai confessar aqui agora. Aquele homem que era tão duro, tão avesso, irmãos. Foi uma experiência incrível para mim. Eu vi o seu Mike naquela praça, confessando Jesus como Senhor. Isso encheu meu coração de uma paixão tão grande. Ele fazendo essa oração, eu voltei para casa, assim nas nuvens. Depois eu pedi para ele procurar o filho, contar a experiência para o filho. E que o filho, assim, para que o filho investisse na vida dele. Aí passou um tempo, ele voltou na minha casa um dia e falou, meu filho, eu falei para ele assim que eu queria ir na igreja. E ele me matriculou numa escola de batismo. E eu vou vai ter o batismo só daqui um ano. Eu falei, seu Mike? Puxa vida. Eu falei, então peguei a apostila do acompanhamento inicial. E o filho dele tinha um pouco de perceber, eu não conhecia pessoalmente, mas era uma igreja bem tradicional. E uma vez o seu Mike falou de mim para o filho foi um pouco assim, pastor, eu não sou pastor, eu vou usar o nome aqui, viu? Desculpa. Ele falou, eu não sou pastor, eu não sou evangélico, eu sou batista. O filho dele falou. Pois é. Aí eu percebi que havia assim, aí eu falei, puxa, vai lá para o seu filho e tudo mais. Mas aí eu comecei a investir na vida dele, ministrar a postura do acompanhamento inicial, os rudimentos e tudo mais, para prepará-lo para o batismo, mas depois batizar lá mesmo, né? Aí, nesse processo todo, continuamos nessa caminhada. Aí, todos os dias, às vezes, o seu Mike já ia para minha casa, irmãos, com uma Bíblia desse tamanho, que ele trazia e queria conversar sobre a palavra de Deus. A gente ministrava sobre perdão, porque a família dele se desfez, ele se divorciou da mulher, casou com a secretária, que era 20 anos mais nova, e depois a secretária tirou tudo dele, deu um chute, ele voltou para a casa do filho. Então havia um trauma, havia mágoa, e a gente ministrando muito na vida dele. Aí um dia eu estava chegando das nossas células, fui fazer supervisão, na rua de casa o meu telefone tocou, e era o filho do seu Mike, falando, Gumer, aqui é o filho do seu Mike, eu estou te ligando porque o seu telefone está muito claro na carteira do meu pai, ele falava muito ao teu respeito. Estou te ligando para te dar uma notícia. Hoje à tarde meu pai faleceu. Me deu uma tristeza tão grande. Mas do outro lado me deu uma alegria tão grande. De poder, irmãos, com o arado que Deus coloca nas nossas mãos, não tem terradura suficiente para esse arado. Nós podemos passar esse arado e a semente da palavra de Deus brotando. Eu pude ver ali na prática, Deus desfazendo as obras do diabo. O diabo planejou, esse homem tinha 83 anos, planejou por 83 anos destruí-lo. Na hora H, a palavra de Deus penetrou e a vida desse homem foi mudada. Aí o filho dele me pediu, falou, Gumer, eu gostaria que você viesse ao velório do meu pai. Eu falei, eu vou sim. Fui no velório, cheguei lá, tive o prazer de conhecer o filho dele, hoje é meu amigo, um pastor, um homem de Deus. Eu tive o prazer de conhecê-lo, ele estava lá, eu me apresentei. Aí esse homem olhou para a minha cara e falou, me responde uma pergunta que está me perturbando, eu não consigo dormir. Ele falou, você passou muito tempo com meu pai nos últimos dias da vida dele. Eu trabalhei tanto, corri tanto, eu não dediquei tempo a ele. Eu não sei o que aconteceu com meu pai. Você passou os últimos dias. Meu pai confessou Jesus como Senhor.
Aí eu entendi que o seu Mike não tinha se aberto com ele. Aí eu contei toda essa história para ele, dele ter confessado. Esse homem chorava e me abraçava e chorava. E falou, você não sabe o peso que você tirou das minhas costas. Eu sei, irmãos, que não é assim, mérito meu não, porque eles oraram muito pelo pai. Aí chegou a filha do seu Mike também e falou, puxa, agora eu estou entendendo. Porque um dia desses o meu pai me ligou, uma ligação estranha, porque ele nunca me ligou para pedir perdão, lá de coisas lá do passado, eu fiquei encucado, o que está acontecendo com meu pai? Agora eu entendi, foi efeito do evangelho na vida dele. Foi efeito do evangelho. Irmãos, isso Deus ministrou muito no meu coração, que nós temos oportunidades incríveis. Para que nós existimos? Para que nós existimos se não é para mudar o destino das pessoas que estão lá fora? Para que existe a igreja? Para que nós existimos? Eu creio que Deus, nessa parábola, Jesus está exortando, nós temos um arado na mão e nós precisamos saber das oportunidades, perceber as oportunidades de usar esse arado, irmãos, e não tem aventura mais gostosa do que essa. Agora tem um segundo campo, que Deus também nos deu para ararmos. Eu creio, queridos, que dentro da visão do MDA, eu sou apaixonado por esse processo do discipulado 1 a 1. Eu creio que o arado também é um instrumento usado, que ali é a figura do discipulado. Porque o que acontece? As pessoas se convertem e Deus tem um propósito imenso na vida dessa pessoa. O propósito, eu vou usar aqui como figura, como se fosse uma semente que Deus planta no coração de cada pessoa que se converte. Só que, se não tiver um arado do discipulado para entrar profundo, tirando os tocos, as pedras, muitas vezes até arame enterrado nessa terra, se o arado não passar nessa terra, através do discipulado, eu quero falar um pouquinho sobre isso, apesar do propósito de Deus ser imenso e incrível, ele não cria raízes. E aí vive um cristão de uma vidinha medíocre. Eu quero usar uma figura para você entender o que isso significa. Há um tempo atrás, uma das primeiras vezes que eu fui para Santarém, eu nunca tinha ido para o norte do país, e eu gosto muito de uma fruta, que eu nunca tinha visto essa fruta no pé, que é o caju. Lá em São Paulo não existe cajueiro, mas em Santarém, cajueiro tem em todo lugar, no mato, no cemitério, na rua, todo lugar tem cajueiro. Na época de caju, você anda nas ruas e você sente aquele cheiro do caju. É muito gostoso. E eu fiquei fascinado por essa árvore, chupei muito caju e foi muito gostoso. E um casal de pastores de uma outra igreja, amigos de São Paulo também estavam conosco. E a esposa dele, apaixonada por plantas, falou, eu vou levar uma muda de caju para plantar no solo lá de Carapicuíba, São Paulo. Tá bom. Pegou a mudinha desse tamanho, com todo o mimo, todo o cuidado, e transportou para Carapicuíba e plantou no seu jardim. Um ano depois, eu fui fazer uma visita para esse casal. E cheguei lá, essa irmã me falou, você lembra da mudinha de pé de caju que eu trouxe? Falei, lembro. Vem cá que eu vou te mostrar o meu pé de caju. Eu fui animado para ver o pé de caju. Cheguei lá, estava desse tamanho assim. Só que ela estava muito feliz. Ela falou, você percebeu que ele não morreu? Eu falei, verdade, deu para perceber. Mas quase que eu disse para ela, você também percebeu que ele não cresceu? Ou seja, a mesma semente, o mesmo potencial, plantado em solos diferentes, dá uma frutificação totalmente diferente. Lá em Santarém, muito fruto. Lá em Carapicuíba, simplesmente não morre. Por causa do cuidado dela, não morreu, mas também não cresceu. Aí eu tive a oportunidade, nessa mesma época, de fazer uma viagem aqui para Natal e conhecer o maior cajueiro do mundo. Não sei quantos conheceram. O maior cajueiro do mundo está no Guinness Book. Por quê? Ele é uma planta normal, uma árvore, começou a crescer e ele dizem que tem uma anomalia. Os seus galhos, bem grossos, quando tocam, eles crescem muito próximo do chão. Eles tocam no chão, quando tocam, cresce como se fosse uma nova árvore, mas ligada à primeira. E aí a prefeitura foi desapropriando os prédios em volta e preparando a terra para que o cajueiro continue crescendo. Então dá muito caju. E passou para o livro dos recordes, o maior cajueiro do mundo. E aí eu fui comparando. Por você vai lá no maior cajueiro do mundo, o pessoal sai com sacolas e sacolas. Eles dão mesmo, sacolas de caju. Você vai no cajueiro de Carapicuíba, desse tamanho. Não morreu, mas não cresceu. A mesma semente, o mesmo potencial, mas uma terra diferente. Queridos, isso é figura do que acontece hoje na igreja. Eu creio que para cada pessoa, isso não tem a ver com a pessoa em si, com o carisma da pessoa.
e nem com a história, porque tem gente que às vezes chega na igreja, se eu tivesse nascido no lar evangélico, se eu não tivesse usado cocaína, maconha, não interessa, não depende da pessoa. Há um propósito de Deus na vida de cada pessoa. Ninguém nasceu por acaso. Ninguém nasceu por acaso. Agora, chegar no potencial máximo não depende só da semente, depende também da terra. Se a terra não for adequada e preparada, por mais que o propósito seja enorme, imenso, essa pessoa não vai chegar no seu potencial máximo. E aí, queridos, que nós devemos ter essa santa obstinação. E aí a gente deve usar o arado do discipulado para preparar este coração para uma grande frutificação. Eu creio que todas as pessoas que se submetem a esse arado do discipulado, e o discipulado aqui são encontros semanais, mas debaixo desse princípio, onde nós, como discipuladores, nós enxergamos esse potencial que Deus tem na vida de cada pessoa, e nós vamos trabalhar com essa mentalidade de levar essa pessoa a exercer 100% do seu potencial. Quando há esse entendimento e essa revelação, o discipulado não é algo simplesmente técnico, um encontro técnico, de bate-papo, mas há um propósito por trás disso. O propósito é desempenhar esse potencial, preparar a terra para que o potencial de Deus flua na vida de cada pessoa. Então, eu queria falar um pouquinho aqui, queridos, sobre 5 pontos imprescindíveis para se trabalhar dentro do discipulado 1 a 1. Porque é uma pergunta na mente da maioria das pessoas, e na minha própria eu tinha essa pergunta, mas como vai ser esse discipulado? Qual o livro que eu vou usar? Bom, você pode usar, a gente tem um livro do acompanhamento inicial, nível básico, depois tem o livro do acompanhamento inicial, o nível 2, mas que tivesse o nível 3, nível 5, nível 10, uma hora vai acabar. Então o discipulado não pode ser baseado só no material em si. O discipulado tem que ser baseado na vida. Então algumas coisas eu queria falar aqui. O primeiro ponto para se tratar num discipulado é a oração. Porque nós não fazemos discípulos para nós. Eu não faço discípulos para mim, eu faço discípulos para Jesus. Eu não vou fazer as pessoas dependentes de mim. Eu quero levar as pessoas a serem dependentes de Deus. Agora, como alguém vai aprender a ser dependente de Deus? Através de uma vida de intimidade, de oração e leitura da palavra. Então, eu comecei a focar um pouco nessas questões bem práticas que eu quero tratar aqui, porque a gente tinha um problema no discipulado. O discipulador, ele focava, o discípulo focava o discipulador como sendo, é a solução de todos os meus problemas. Então o cara está com um problema no casamento, problema na vida financeira, ele vai, é transparente, abre o coração, põe para fora, e quer que você dê uma palavra e você dê uma solução. Mas na verdade quem dá a solução é Jesus. E na verdade, a primeira coisa que eu preciso entender é o seguinte: você tem uma vida de oração? Quanto tempo você tem gasto em oração pela sua família? Você está com problema de relacionamento com a sua esposa? Quanto você tem orado por isso? Porque se você não orar, não tem nada que eu possa fazer nem falar. Então você começa a ensinar as pessoas a criar essa dependência com Deus. Irmãos, a gente tem uma sigla que é o TSD, Tempo Sozinho com Deus. Que nós falamos e insistimos muito, ensinando cada pessoa a ter o seu tempo sozinho com Deus diariamente. Esses dias eu estava vendo uma pesquisa nos Estados Unidos, incrível e horrível. Mas essa pesquisa diz que, em média, isso começando com pastores, uma pesquisa feita com pastores. Em média, os pastores americanos oram 10 minutos por dia, no máximo. Bom, 10 minutos por dia eu fiquei imaginando, deve ter juntado a hora do almoço, do café, do almoço e do jantar, que faz uma oraçãozinha, né, de 1 minuto cada uma, porque 10 minutos por dia, irmãos, a oração é a chave de todas as coisas. A oração, na verdade, nos conecta, quando nós vemos lá em Apocalipse capítulo 4, eu gosto muito desse texto, onde Deus traz uma visão ali a João. Depois da visão que João teve, ele descreve o seguinte: eis que eu ouvi uma voz por detrás de mim, que dizia, sobe aqui, e eu te mostrarei as coisas que devem acontecer. E João olhou e viu uma janela, uma porta aberta diante de si, ele olhou e aí ele começa a descrever a visão do trono. Ele viu um trono sublime, ele viu o Senhor assentado no trono, ele viu os querubins, e aí Deus começou a trazer muitas revelações. Queridos, orar é isso, é você ouvir Deus falando, sobe para cá, que eu quero te mostrar.
Eu quero te dar o caminho. Eu quero abrir as portas na sua vida. Agora, um cristão que não ora, que não aprende a orar, jamais ele vai desempenhar 100% do seu potencial. Pode desempenhar em cima do seu carisma pessoal, mas não em cima da unção verdadeira que Deus quer derramar na vida dessa pessoa. Então é algo que nós devemos ensinar e insistir com os nossos discípulos. Antes de tentar resolver os seus problemas, você tem gasto tempo diante de Deus. Tem tantas parábolas na Bíblia que falam a esse respeito. Uma delas, Jesus fala sobre a viúva importuna, que bateu na porta do juiz iníquo até o juiz julgar a sua causa. Deus se coloca nessa parábola na posição do juiz iníquo, mesmo ele não sendo iníquo. Jesus diz que o Pai, se vocês são maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará boas coisas àqueles que pedirem. Então, quando nós ensinamos esse princípio da oração, as pessoas saem do nível raso, do nível de infantilidade, e elas começam a ter relacionamento com Deus. Aí a igreja, o nosso culto, não é simplesmente uma recarga de bateria, como muitos cristãos têm. Parece que é uma oficina, né, que a bateria está arriando, não pega mais o carro, então tem que ir lá para a igreja para tomar uma carga, para conseguir viver mais um tempo. Está errado. Há um potencial incrível na vida de cada um, e quando nós começamos a orar, a entrar em intimidade com Deus, uma janela abre, e Deus começa a operar poderosamente através das nossas vidas. Então o discipulado é isso, nós ensinarmos os nossos discípulos a esse nível de oração. Dentro ainda desse princípio da oração, tem um segundo ponto que eu amo. Jesus tratou a vida dos seus discípulos, ele ensinou os discípulos a orar. Eu gosto muito disso. Um dia, eu imagino que Jesus estava orando, e um discípulo chegou para ele: Jesus, ensina-nos a orar, como João ensinou os seus discípulos. Jesus não sentou com eles e deu um estudo sobre oração, mas Jesus orou. Ele tinha uma vida de oração. Isso é o estilo de liderança, irmãos, inspirativa. E nós, a partir do momento que nós assumimos essa posição de ter esse arado na mão e tem esse propósito, esse alvo, eu preciso levantar o meu discípulo para cumprir 100% do seu potencial, isso começa a mexer comigo também. Eu preciso ter uma vida de oração. Como que eu vou cobrar dele tempo sozinho com Deus se eu estou tão falho? Aí vai no que Jesus diz em João 17, se eu não me engano, versículo 12, Jesus diz: Pai, eu me santifico por eles. Ou seja, eu tenho discípulos, eu tenho filhos para cuidar, a minha vida também muda. Então o discipulado é uma via de duas mãos, nos ajuda, nos impulsiona na intimidade nesse sentido. E aí tem um outro episódio, onde Jesus, depois de ter treinado, falado com seus discípulos, ensinado, feito muitos milagres e tudo mais, quando ele estava perto da morte e da crucificação, Jesus, na sua intimidade com Deus, ele percebeu que o diabo ia cirandar a vida de Pedro. Mas olha o que Jesus disse para ele: Pedro, o diabo te pediu para te peneirar como se peneira o trigo. Mas eu vou dizer uma coisa para você: eu intercedi por você. Ou seja, a situação, Pedro, vai ficar crítica. Você vai passar por um momento duro na sua vida. Mas eu orei, eu tenho certeza que você vai se levantar. E depois que você se levantar, confirma os seus irmãos. Jesus confiava no poder da oração. A oração intercessória. Agora pensa nisso, irmãos. Pensa se isso não é um presente de Deus. Cada cristão, cada membro da nossa igreja, ter um intercessor pessoal. Alguém que conhece e intercede por ele o tempo todo. Irmãos, pensa se o propósito de Deus não vai cumprir na vida dessa pessoa. Pode passar por dificuldades, pode ser difícil, mas ele vai viver o 100% daquilo que Deus planejou para ele. Então, princípio número 1, oração. Princípio número 2, nós devemos ensinar os nossos discípulos o princípio de servir. Jesus tratou muito forte isso no coração dos discípulos. Eles tinham lá alvos, né? Um de sentar à direita, outro de sentar à esquerda, tinha uma disputa entre eles. Um dia Jesus chocou todos eles. João capítulo 13. Jesus pediu para eles prepararem um ambiente para a ceia, e chegaram lá todos eles de pés sujos, porque era costume naquela época, nesses jantares, alguém lavava, normalmente era um empregado, que lavava os pés dos convidados. Mas ali, todos os discípulos estavam no mesmo nível,
e todos de pé sujo. Então eles, acho que talvez que meio que combinaram um código lá. Vamos fazer o seguinte, eu não preciso me humilhar para lavar o seu pé, você não se humilha para lavar o meu pé, fica todo mundo de pé sujo e está tudo certo. Só que Jesus chegou. Jesus chegou, pegou uma bacia, uma toalha, tirou a sua capa, abaixou e começou a lavar os pés dos discípulos. Isso trouxe uma santa indignação no coração de Pedro. Ele disse, Senhor, o meu pé o Senhor não vai lavar não, porque essa é uma posição muito humilhante. E Jesus disse, se eu não te lavar o pé, você não tem parte comigo. Eu penso que aqui é uma figura muito forte do discipulado também. Porque, queridos, na visão espiritual, né, os pés, eu creio que estão muito relacionados com a nossa mente, porque o pé é a primeira parte que sujava naquela época. Andavam de sandália, os terrenos bem empoeirados. Então eles tomavam banho, mas tomava banho antes de ir para o jantar. Mas saindo da casa até o local do jantar, os pés sujavam. E Jesus disse para ele, não preciso lavar o seu corpo inteiro, Pedro, porque o corpo já está limpo, mas os pés estão sujos. Então eu penso que na nossa caminhada do dia a dia, a nossa mente muitas vezes fica poluída com pecados, com tentações, e nós precisamos de alguém para lavar os nossos pés. Isso é o serviço. Isso é o serviço. Então esse propósito do discipulado, eu servi o propósito de Deus no coração do meu discípulo. E Jesus falou para Pedro, se eu não puder servir o propósito de Deus na sua vida, você não tem parte comigo, isso por quê? Você não vai chegar a lugar nenhum. Mas aí Jesus terminou de lavar os pés, ele ensinou também o que isso significava. Ele falou, vocês não dizem que eu sou o Senhor? E de fato eu sou. De fato eu sou. Mas se eu, sendo o Senhor, me coloquei nessa posição para lavar os pés de vocês, vocês precisam aprender a lavar os pés uns dos outros. E Jesus inclusive indicou por quê? Porque no reino, no mundo, o que domina é o maioral. Mas no reino de Deus não é assim. Não é assim. Aquele que serve vai ser o maior. Aquele que serve vai ser o maior. Então, queridos, se nós queremos que os nossos discípulos sejam maiores, que eles cresçam, nós precisamos ensinar o princípio do serviço. Servir através de discipular outras pessoas. Servir às necessidades, começar a ser sensível às necessidades dos outros. Isso está muito relacionado com maturidade. Uma criança, quando nasce, ela é 100% egoísta, é tudo voltado para ela, e tem que ser mesmo, ela é dependente dos pais. Então ela não faz nada, os pais fazem tudo. Mas vai haver um momento na vida dessa criança que, se os pais não ensinar essa criança que o mundo à sua volta tem necessidades, que os pais também têm necessidades, essa criança jamais vai sair da fase pueril, da fase infantil. Ela só vai crescer o dia que ela aprender a ser sensível com as necessidades dos outros. Então nós precisamos ensinar isso. Se nós queremos que os nossos discípulos cresçam, nós devemos ensinar esse princípio do serviço. E a igreja tem muitas necessidades, nós precisamos ensinar os nossos discípulos nesse sentido. Um terceiro ponto aqui do discipulado, ensinar a dar. Jesus deixou muito claro, lá em Mateus capítulo 6, sobre a disputa que há entre Deus e Mamon, pelo domínio do coração do homem. E Deus nunca vai ser o Senhor completo de uma pessoa se ela não aprender a vencer o domínio de Mamon. E não existe uma outra forma melhor para se vencer o domínio de Mamon do que aprender a dar. Então nós precisamos ensinar isso no discipulado. Nós precisamos ensinar às pessoas o princípio de ser dizimista, de ser ofertante, de participar desse mover do reino de Deus através das suas finanças. Irmãos, não tem coisa mais gostosa do que isso. Eu digo que o maior fruto disso não é nem aquilo que nós recebemos de volta, porque a Bíblia nos diz que nós vamos plantar e colher mesmo, a uma medida 30, 60 e 100 vezes mais. Mas, irmãos, quando nós entendemos esses princípios e nos envolvemos com o reino de Deus, o que nós mais queremos é ver o reino de Deus se expandindo. Foi exatamente o mover que houve na igreja de Atos, tinha como base isso. A Bíblia fala que eles vendiam as suas propriedades e traziam os recursos aos pés dos apóstolos. Um grande mover de Deus veio sobre a terra por causa deste ato. Então nós queremos que os nossos discípulos cresçam, que eles sejam aquilo que Deus planejou. Nós precisamos passar o arado para tirar o domínio de Mamon da vida financeira dessas pessoas. Depois, o próximo passo aqui, nós precisamos ensinar a prática do jejum. O jejum, queridos, Jesus deixou muito claro isso. Eu não vou fazer nenhum estudo aqui profundo sobre isso, mas os discípulos de Jesus foram assim julgados pelos fariseus porque eles não jejuavam. E Jesus disse que de fato eles não jejuavam.
Mas Jesus garantiu, vai ter um momento onde o noivo for tirado, que eles jejuarão. Então, só por aí nós entendemos que o jejum deve fazer parte da vida cristã de cada pessoa. Agora, tem alguns aspectos do jejum que são muito importantes. O primeiro aspecto é o que Jesus mostra, que os discípulos se sentiram frustrados diante de um desafio de expulsão de um demônio. Eles se sentiram frustrados. Mas eu gostei é muito legal a posição deles, porque eles ficaram envergonhados, mas eles foram para Jesus. Jesus, o que deu errado? O que nós não fizemos? A gente usou da cartilinha lá certinha, do jeito que o senhor faz para expulsar demônio, mas não saiu. Onde nós erramos? Aí Jesus falou, há certas caças que só saem com jejum e oração. Uma vida de jejum, uma vida de consagração. Porque o jejum, queridos, nos sensibiliza para o mover espiritual. Pelo menos na minha vida, o jejum tem um dos propósitos do jejum na minha vida é isso. Quando eu estou jejuando, eu fico tão sensível para ouvir a voz de Deus. Eu estou no louvor, por exemplo, deu o primeiro acorde, eu já estou me quebrantando, me derramando lá. Porque o jejum nos traz essa sensibilidade. Mas tem um outro aspecto do jejum dentro do discipulado que eu queria abordar. A palavra de Deus nos fala, lá em Hebreus, a respeito de Esaú. E diz o seguinte, ninguém seja fornicário ou profano como Esaú, que por um prato de lentilhas trocou o direito de primogenitura. Mas espera aí, o que tem a ver o prato de lentilhas com a característica que Deus ressalta de Esaú? Que ele era fornicário e profano. Queridos, há uma relação direta do jejum de comida com o domínio dos apetites sexuais. Hoje, um dos maiores problemas dos nossos dias é a pornografia. É a pornografia. Eu vi uma estatística nos Estados Unidos que eu fiquei assim horrorizado. 30% dos pastores americanos acessam site pornográfico corriqueiramente. Agora, eu não vou... os que confessaram, pois é. Bem lembrado, os que falaram. Os jovens, a grande maior parte dos jovens, se eu não me engano, acho que era 40%, 50%, acessam corriqueiramente, a partir dos 13 anos de idade, sites pornográficos. Nós vivemos num mundo pornográfico. Aquilo que é uma bênção, o sexo que é uma bênção, o diabo tem usado isso para destruir casamentos, para minar o potencial dos jovens que poderiam fluir, mas estão presos muitas vezes pela fornicação, pela prostituição, pelo homossexualismo, como nós temos visto crescendo tanto, nós temos visto pela pornografia. Então nós precisamos tratar isso. Aí entra essa questão do jejum, porque na minha visão, essa questão que Deus coloca, não é por acaso dizer que Esaú era profano e fornicário. E pelo apetite, porque se a gente olhar lá em Gênesis, quando conta a história de Esaú, o que ele fala para Jacó? Ele fala para Jacó falou, eu te dou a lentilha aqui, mas você me dá o direito de primogenitura. Ele fala o seguinte, para que me serve o direito de primogenitura se eu estou a ponto de morrer de fome? Ou seja, uma pessoa totalmente dominada pelo seu estômago, a ponto de morrer de fome. Ele perdeu a visão do propósito de Deus para ele. E Jacó aproveitou isso, e ele perdeu, ele jogou fora. Aí a Bíblia diz que ele é fornicário e profano. Se ele soubesse controlar o seu apetite, dissesse para Jacó, de fato eu estou com fome, mas não chega tanto, meu. Eu tenho um propósito, eu sei para que eu existo. Se ele tivesse aplicado jejum na sua vida, ele ia dizer, olha, passa longe de mim isso. Então nós vamos ensinar os nossos discípulos, porque às vezes, queridos, eu já passei por isso, de lidar com pessoas no discipulado, e a gente vai lá e prega, Tiago 5,16, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. Aí a pessoa está com um problema sério, ela vai e confessa, a gente ora, aí passa a semana seguinte, ela vem e confessa de novo o mesmo problema. Falar, essa história de discipulado não está adiantando não, a Bíblia diz que eu ia ser curado e eu não sou curado, mas é um conjunto. Nós temos que levar o arado profundo, levar essas pessoas ao jejum. Você quer vencer algumas áreas na sua vida? Você vai precisar jejuar. Agora, quando nós temos, por isso que eu disse no início, irmãos, nós temos essa santa indignação. Se a pessoa falar, eu queria só ser crente, precisa de tudo isso, eu não quero tudo isso. Ok, não precisa mesmo. Agora, se você tem uma santa indignação de que você quer viver o propósito de Deus, você tem uma santa indignação que você não suporta ver as pessoas morrendo, indo para o inferno. Então nós temos que pagar um preço. E o passar o arado do discipulado é isso. Então o jejum
tem um papel muito importante dentro desse processo. E por último, aqui, a transparência. Nós precisamos ensinar os nossos discípulos a ter uma vida de transparência com o discipulador. Porque Tiago 5,16 fala, interessante isso. Tiago 5,16 diz o seguinte: se alguém está enfermo, chama os presbíteros. O que isso significa? O presbítero é aquele que preside. E no contexto todo de Tiago 5, o contexto está falando, se houver cometido pecado, seriam perdoados os pecados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. Então, queridos, a questão de transparência, nós temos que ter uma aliança no nosso coração, de nós não guardarmos nada, de ter uma vida de transparência. Mas a transparência não é no nível que, às vezes, no discipulado é tão chato, quando a gente precisa bancar de detetive com o discípulo. Detetive espiritual. Você bota lá toda a roupagem, né, de detetive, de Sherlock Holmes, você vai pesquisar, porque o cara fica lá. Vamos ver se você vai chegar no lugar. Não, nós temos que facilitar. Chame os presídios. Fala, eu preciso falar, eu preciso confessar. Eu queria mostrar para vocês, queridos, o poder da transparência dentro do discipulado. Eu queria mostrar isso para vocês. A história do discipulado de Jesus. Jesus discipulou 12 homens. Mas um deles, nós sabemos, Judas, foi o acesso do diabo para levar Jesus à crucificação. Tinha o plano de Deus por tudo isso, mas eu não creio que o plano de Deus era com Judas. Alguém ia trair. Mas quem vai trair? Quem vai trair? Quem seria a pessoa? Talvez muitos já tenham lido isso, mas eu vou ler um pedaço aqui de um livro do Cury, acho que é Alberto Cury, se eu não me engano, Augusto Cury. Augusto Cury, ele fala, esse texto que eu vou ler aqui, é de um livro chamado Não Desista dos Seus Sonhos. Ele escreve o seguinte: se uma equipe de psicólogos especialistas em avaliação de personalidade do time escolhido pelos mestres dos mestres, provavelmente todos seriam desaprovados, exceto Judas. Judas era o mais bem preparado dos discípulos. Tinha as melhores características de personalidade, exceto uma. Ele não era uma pessoa transparente. Ninguém sabia o que se passava dentro dele. Essa característica corroeu a sua personalidade como traça. Levou-o a ser infiel a si mesmo, perder a capacidade de aprender. Tinha tudo para brilhar, mas aprisionou-se no calabouço dos seus conflitos. Antes de trair Jesus, traiu a si mesmo, traiu a sua consciência, o seu amor pela vida, o seu encanto pela existência, isolou-se e tornou-se autopunitivo. Nessa análise toda que o Augusto Cury faz, ele diz as características de Judas, que fazia dele o melhor dos discípulos, em termos de personalidade. Ele era o mais inteligente. Não é à toa que Jesus colocou ele para ser o contador da turma, porque ele tinha nível para isso. Nós não vemos Jesus repreendendo Judas publicamente. Ao contrário, Pedro, toda hora, Pedro estava sendo repreendido. Mas por quê? Porque Judas não tinha defeito? Não, Judas não tinha uma vida transparente. Pedro tinha uma vida transparente. Pedro, que talvez fosse o menos provável, foi o que Deus levantou como líder. Qual que era a característica? Jesus levantou Pedro como líder. Qual que era a característica? A vida de transparência. A vida de transparência. Então isso é algo básico dentro do processo do discipulado. Nós só vamos aprofundar o arado do discipulado quando as pessoas tiverem essa liberdade, essa confiança de abrir o coração, de mostrar quem são, de tirar as máscaras. Porque, queridos, uma vida de falta de transparência é uma aliança com as trevas. Por que é uma aliança com as trevas? Porque é exatamente o ambiente onde o diabo trabalha. O diabo trabalha nas trevas. Quando a confissão vem, a luz brilha, o diabo perde o poder na vida de uma pessoa. Então nós precisamos ensinar esses princípios no discipulado, o princípio da transparência. Agora, para encerrar, eu só quero mostrar um slide para os irmãos. Os irmãos são eficientes, já fizeram até um PowerPoint aqui para mim. Puxa vida. Mas eu quero mostrar um slide agora, queridos, que chama-se aqui anamnese. O que é anamnese? Anamnese, na verdade, é uma prática ainda utilizada, mas era muito mais utilizada no passado, quando um médico queria examinar um paciente e não tinha toda a tecnologia que se tem hoje. Então o médico, ele era treinado para fazer as perguntas certas, para poder chegar no problema da pessoa.
E dizem especialistas que 80% do diagnóstico correto depende de uma boa anamnese. São perguntas que se faz. Agora eu queria fazer que nós fizéssemos aqui uma autoanamnese. Que nós avaliássemos a nós mesmos, à luz dessa palavra. Deus tem um propósito incrível na sua vida. Só lembra o irmão que está do seu lado, falou, o propósito da sua vida é enorme. Então, tudo isso que nós estamos estudando aqui, ministrando, é para que esse Pois é, eu só descubro que eu sou caipira quando eu estou junto com vocês. Como eu falo, enorme. Então, queridos, tudo isso que nós estamos ministrando é para nós entendermos que vale a pena se submeter ao arado do discipulado. Vale a pena confessar as fraquezas. Vale a pena jejuar. Agora, vale a pena nós fazermos essa autoanamnese. Eu queria, então, colocar, os irmãos podem colocar em um próximo slide, por favor. Cadê o outro? Quantos irmãos acham lá? Ah, ok. Pode voltar isso. A primeira pergunta que eu faço. Quem te conhece intimamente sem máscara? Queridos, para nós sermos de fato bem discipulados, nós precisamos fazer questão de ser conhecidos pelo nosso discipulador. Quem te conhece? Você tem alguém que te conhece intimamente, sem máscara? Segunda, quem tem autoridade para falar o seu coração e te exortar? E eu faço essa segunda aqui, pergunta relacionada com a primeira, porque eu sei que talvez a sua esposa te conhece. Normalmente os cônjuges conhecem um ao outro intimamente, quase, porque tem muita gente que tem uma vida dupla, tem vários problemas e não tem coragem de confessar para a esposa, mas começa conversando para o discipulador. Mas às vezes, mesmo que a esposa conheça intimamente, ela não tem autoridade para exortar. Então nós precisamos de alguém, irmãos, que nos ajude, alguém que nos exorte. Eu lembro quando eu era pequeno, eu lembro que meus pais me levaram uma vez num culto, num lugar lá em São Paulo, e era um mega culto. Irmãos, gente sendo curada de todas as formas. Inclusive um amigo meu, discípulo lá na nossa igreja hoje, ele conta que ele estava num culto como esse, nesse mesmo lugar, e uma pessoa que estava do seu lado tinha tido problema de paralisia infantil, então estava com aqueles ferros nas pernas, mas a hora que o homem de Deus estava lá na frente pregando, veio uma unção de cura. Esse menino foi tomado, ele arrancou os ferros da sua perna ali, desesperadamente, que ele até machucou esse meu amigo. Meu amigo tem a marca da machucadura dessa época. Machucou a perna dele, mas de tanto desespero para sair correndo e ir lá na frente e glorificar Deus porque estava sendo curado. Era uma mega igreja, um mover de Deus assim incrível, que estava tomando conta do Brasil e até do mundo. Passado pouco tempo, esse homem com problema no casamento, o pastor com problema no casamento, tudo isso foi roubado dele. Caiu em adultério, depois tentou se levantar, mas nunca mais foi o mesmo. Eu fico pensando, será que se ele tivesse alguém que conhecesse intimamente e tivesse autoridade para falar no coração dele, exortar, falar, você pegou o caminho errado. Uma vez eu estava lendo um livro do Bill Hybels, ele comentando sobre, ele fez uma reunião com grandes líderes americanos, pastores top nos Estados Unidos, e eles fazendo uma análise entre eles lá, o que mais te inquieta? Qual a coisa que mais te inquieta no seu ministério? E o interessante é a conclusão deles. Falou, o que mais nos inquieta é o seguinte, a conclusão deles. Como será o nosso ministério? Será que aquilo que nós estamos construindo e a nossa própria vida vai ser uma progressão contínua? Ou será que lá na frente vai desabar? Porque quanta coisa, irmãos, já cresceu e desabou. Quantos líderes maravilhosos cresceram, mas como não teve o arado do discipulado, a raiz não se aprofundou, a árvore cresceu, até que veio o primeiro vento e derrubou. Então, antes da árvore crescer, as raízes precisam se aprofundar. Então, eu creio que todo mundo, eu sou o primeiro a dizer de mim mesmo, eu preciso de gente para me exortar. Eu preciso de gente para me exortar. Pessoas que eu dou autoridade para eles fazerem isso. A terceira, para quem você confessa suas fraquezas? Para quem você confessa suas fraquezas? Ou você não tem fraquezas? Eu tenho.
A Bíblia nos mostra isso, nós confessarmos as nossas fraquezas uns aos outros e orarmos uns pelos outros para sermos curados. Isso é preventivo. Isso é preventivo. Nós podemos, se nós confessarmos tentações, possivelmente nós não vamos precisar confessar pecados. Porque as tentações estão ligadas à fraqueza. Se nós confessarmos as fraquezas, possivelmente não vamos precisar confessar pecado. Mas, irmãos, triste são os cristãos que não tem ninguém para confessar suas fraquezas. Ele confessa diante de Deus e é perdoado, mas não é curado. Porque a cura vem de confessar uns aos outros. Esse é o poder do corpo de Cristo. Irmãos, isso é muito lindo também, porque nos mantém numa posição de muita humildade. Quando a gente pensa que está se achando muito, de repente, como Paulo diz, vem lá o espinho na carne, você vai lá e confessa. E você se lembra que tem carne por trás. Cuidado, tem carne. Não brinque com a carne. A quarta questão: quem intercede por você? Aí dentro do princípio que eu falei da oração, quem estabelece esse manto, que conhece a sua vida, que tem autoridade para te exortar, que você confessa as suas fraquezas, mas que ora por você. Um dos principais ministérios de um discipulador é orar pela vida dos discípulos. Irmãos, pensa nisso. Volta a pensar nisso que eu já falei. Mas cada cristão, tendo alguém que é o seu intercessor pessoal, que o conhece intimamente, que ouve, que recebe a exortação, e para quem ele confessa as fraquezas, essa mesma pessoa é o intercessor. Irmãos, isso é maravilhoso. Quantas vezes na igreja as pessoas falavam, pastor, ora por mim, você nem sabe qual que é o problema, e às vezes você ora, você não acompanha isso, mas se tem alguém com quem você tem essa intimidade, intercede por você, irmãos, e o discipulador não precisa ser um expert, não precisa ser um teólogo, só precisa ser uma pessoa que também está debaixo desse manto de proteção, já basta. A quinta questão: quem atesta se você está progredindo, estacionado ou regredindo? Pessoas, porque eu vejo isso muito na vida de Jesus. Jesus olhou para Pedro no primeiro dia, falou: eu vou fazer de você pescador de homens. Ou seja, o alvo é lá na frente. Mas no dia a dia, Jesus sempre vivia exortando Pedro, porque às vezes ele regredia. Houve um momento lá em Mateus 16, por exemplo, que Pedro saiu do céu para o inferno em questão de minutos. Teve uma revelação de Deus que Jesus era o Senhor. E depois desceu lá para o inferno e foi inspirado pelo diabo para tentar tirar Jesus do seu propósito. Jesus falou para ele: arreda-te de mim, Satanás. Então Jesus estava ali atestando, falou: não é por esse caminho. A sexta pergunta: quem te desafia a ir mais longe, a dar mais um passo? Irmãos, eu li uma história uma vez que me chama muita atenção. Eu quero aplicar isso aqui nesse princípio do discipulado. Há muitos anos atrás, uma mulher, uma atleta, ela planejou fazer a travessia do Canal da Mancha a nado, que liga ali a Inglaterra à França. E nenhuma mulher tinha executado isso ainda. E ela falou: eu vou ser a primeira mulher a quebrar essa marca. E ela foi, se preparou, planejou e fez de tudo o que ela precisava para isso. Quando ela estava preparada, marcou o dia, estava lá a reportagem para registrar aquele feito, só que estava um dia um pouco nublado. Ela falou: mas não tem problema, eu estou preparada, vamos lá. E entrou na água e começou a nadar. E um barco de apoio ali para ajudar, caso ela precisasse. E ela foi nadando. Chegou uma hora que as pernas pesavam, os braços começaram a pesar. E ela não aguentava mais. Ela ainda tentou resistir mais um pouco, até que ela falou: não dá mais, eu desisto. Levantou o braço e o barco veio e a recolheu. Quando ela subiu no barco, ela olhou, ela estava próxima, alguns braçadas da outra margem. Só que ela concluiu o seguinte: eu não fui vencida pelo cansaço, eu fui vencida pela falta de visão. Por causa da neblina, ela não enxergou a outra margem. Imagina a frustração. Falou: puxa vida, mais algumas braçadas eu teria chegado lá. Esse processo do discipulado, irmãos, é tão maravilhoso. Eu posso dizer isso para você: todos os meus discípulos chegaram no momento e falaram: não dá mais, eu entrego os pontos. Mas eu olhei para eles e falei: não, mais umas braçadas. Aí passa um tempo, pouco tempo, isso aconteceu com todos. Eles voltam para mim: obrigado porque você não deixou parar. Olha o que Deus está fazendo, olha a realização. Obrigado, eles estão tão gratos, mas a única coisa que eu fiz: não pare, mais um passo.
E por último, queridos, a 7ª pergunta: para quem você presta conta das coisas mais preciosas da sua vida? Uma delas, como nós já falamos aqui, a sua vida de oração, a sua vida de intimidade com Deus. Se nós não tivermos ninguém para prestar contas, nós vamos esfriando. Casamento. Quantas vezes eu vejo uma das coisas mais preciosas que Deus faz no discipulado é curar os casamentos. Marido que não sabe tratar a mulher. Mulher que não sabe tratar o marido. Pais que não sabem educar filhos. Irmãos, eu tenho visto, pela graça e misericórdia de Deus, Deus destruir catástrofes, desarmar bombas que iam explodir lá na frente, através do discipulado. Através de alguém, a pessoa presta contas da educação do filho, presta contas do relacionamento com a mulher. Às vezes nós estamos lidando, tem uma pessoa que empaca, não cresce mais. Aí você vai, a palavra de Deus fala, 1 Pedro capítulo 3, diz o seguinte: se o homem não souber tratar a mulher com honra, como vaso mais frágil, as suas orações são impedidas. Aí são pessoas que falam: puxa, não sei o que acontece, porque é para orar, eu oro, é para jejuar, eu jejuo, é para servir, eu sirvo, eu faço tudo, mas a minha vida não deslancha, meu ministério não vai. Falo: pois é, você não trata bem a sua esposa, as orações são inúteis. Você não aprendeu a lidar com a sua esposa? Você não aprendeu a vê-la como um vaso mais frágil, um vaso de honra? Não vai crescer o ministério. É melhor que não cresça. É melhor que não cresça. Então são coisas que, se as pessoas não tiverem alguém para quem elas prestam contas, elas vão se desviar desse propósito e aquele potencial incrível. Para terminar aqui, lembra só da figura do cajueiro. Quero profetizar isso na sua vida, querido. Você é o cajueiro lá do norte, aliás, do nordeste, né, de Natal, Rio Grande do Norte. É essa semente que Deus plantou. E eu creio no que eu estou dizendo, irmãos, eu creio nisso. Pelo seguinte: os dias que nós estamos vivendo hoje, com a quantidade de gente viva na terra, com a quantidade a densidade das trevas e do pecado, Deus precisa levantar uma igreja poderosa de homens e mulheres consagrados, frutíferos, para abalar as estruturas do inferno, mas com vida. Jesus diz: não escolhestes vós a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, e frutifique muito, no nome de Jesus. Então, aquele que tomou arados, não olhe para trás. Não olhe para trás. Você tem aqui, então, o arado na sua mão, para passar na terra das pessoas que não são convertidas, mas esse arado também para arar o coração dos seus discípulos. Mas, no outro sentido, você é a terra que também precisa ser arada por um discipulador. Então, facilite esse trabalho do seu discipulador. Facilite esse processo de arar. E o sonho e o propósito de Deus vai se cumprir na sua vida, no nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos ficar em pé. Senti estimulado agora, viu? Queridos, talvez você não veio ontem. E o pastor Gumer terminou dizendo uma coisa aqui assim, ó. Ele motivou muito a gente a ter discipulado. E isso é muito importante. Pastor, eu vi muitos pastores caírem. E antes de conhecer o MDA, antes da célula, dessas coisas, eu falei assim: eu não vou andar sozinho. Eu não vou andar sozinho, porque se eu andar sozinho eu vou cair. E eu escolhi mais ou menos 3 ou 4 pastores, e eu disse assim: esse cara vai ser o que eu vou fazer perguntas sobre a igreja. Esse aqui vai ser o que, quando eu estiver oprimido, querendo ficar endemoniado, ele vai orar por mim. Esse daqui vai ser o que eu vou confessar desânimo, cansaço. E esse aqui eu vou confessar pecado. Só que esse sistema que eu escolhi, quando eu não conheci o MDA, ele é falho. Por quê? Porque em algum momento que eu não tomar atitude de ir até os caras para fazer alguma coisa, e eu só procurava quando eu precisava, e se eu já tivesse sido enredado pelo pecado, eu não ia procurar ninguém, eu ia me arrebentar de qualquer jeito. Mas de alguma forma eu fui atrás disso. E hoje eu sou transparente com o meu discipulado, graças a Deus. Eu abro, eu pergunto e tudo mais. E você está motivando a gente a ter discipulado. Então, qual é a vontade de Deus, irmãos?
que todo mundo que está aqui tenha um discipulador. Todo mundo. Que todo mundo aqui procure alguém e que se coloque dentro dessa realidade. Agora, é muito importante dizer isso. Agora, quem não veio ontem tem que entender uma coisa. A proposta de ser cuidado, a proposta do pastor Gumer de ser o meu discipulador, por exemplo, é para que ele faça tudo isso por mim e em mim, e eu faça por alguém. Porque olha aqui, se todo mundo aqui falar assim, pastor, porque igual você falou ontem, eu quero, pastor. Eu quero me abrir, eu quero ser curado, eu quero ser abençoado, eu quero alguém orando por mim, eu quero alguém que me ateste o meu progresso, eu quero alguém que diga, vamos lá, não desiste, eu quero. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, todo mundo aqui quer ser cuidado, quem vai cuidar? Todo mundo está dizendo, eu quero ser cuidado, pronto, nós temos uma multidão para ser cuidado. E quem vai nos defender? Pastor, aí o pessoal vai começar a chegar em mim, no pastor Léo, no PH, em todo mundo, pastor Marcos e tal, e dizer assim, ô pastor, ei, cadê meu discipulador? Pastor Gumer pregou lá, ó, cadê meu discipulador? Eu quero um discipulador. Cadê meu discipulador? Amém, nós vamos dar um discipulador para você. Lembrando que você vai ser cuidado e você também vai cuidar. Amém? Então a pergunta hoje à noite não é quem quer ser cuidado, a pergunta é quem a partir de hoje está dizendo, pastor, conta comigo para eu cuidar. Por quê? Olha aqui para mim, a chave, olha a chave. A hora que você disser assim, eu quero cuidar, o pastor vai perguntar, você está sendo cuidado? Você vai dizer não. Ah, então vou providenciar cuidado para você, para que você possa cuidar. Amém, gente? Então eu vou pedir ao pastor Gumer que ele faça a oração que ele quiser fazer, que Deus colocar no coração dele para fazer. Mas pastor, eu quero muito que você ore por mim, por nós, para que esse DNA da paixão por almas pegue a gente aqui. Para que nós aqui, pastor, cada um de nós aqui, cada um de nós, em pouco tempo, possamos contar a nossa história de algum senhor Mike. Cada um de nós aqui vai ser, porque quem ouve sem ser apaixonado, diz Deus que me livre. Mas se você orar por nós hoje, e esse DNA, pegar cada líder de célula que tem aqui, futuro líder, pastor, cada pessoa aqui, e as pessoas saírem daqui querendo ganhar um Mike para Jesus. Nós, meu Deus do céu, nós precisamos desse DNA. Amém, amados? Não é ir na célula, não é encontrar o pessoal, nós precisamos. Eu sinto isso, quando alguém diz assim, ó, se você perguntar se eu fiquei triste com a morte do pastor Sóstenes, irmão, eu não fico triste com a morte de nenhum crente. Agora, quando alguém diz assim, morreu. A gente teve um rapaz aqui, pastor, que a gente ganhou, foi para o encontro, ele perdeu o emprego, foi ser chacareiro, se desviou, entrou na bebida, na droga, e ele veio aqui há pouco tempo atrás. E ele veio chorando aqui, disse, eu quero voltar, eu preciso voltar, me ajuda. E o pessoal ficou conversando ali com ele. Ó, vai ser encontro com Deus no final de semana que vem. E eu, na hora do apelo, alguém ligou para ele e falou, olha, então é o seguinte, eu vou vir, eu vou abrir mão lá do meu trabalho, eu vou ver o que eu preciso fazer, eu vou vir para o encontro. E o pessoal, vai lá na frente, volta para Jesus. Ele, eu vou voltar para Jesus no encontro. E ele saiu daqui, pastor, atravessou aqui essa avenida, foi atropelado e morreu. Meu Deus do céu. Quando eu cheguei aqui de manhã, que o rapaz me deu a notícia, eu encostei no carro, quase que eu desmaiei. Minha perna amoleceu, passei mal. Porque, irmãos, é uma indignação saber que alguém foi para o inferno e não tem mais nada que a gente possa fazer. Nada que a gente possa fazer. Mas tem uma multidão precisando de nós. Uma multidão. Eu quero esse DNA. Você quer esse DNA? Deus vai vir sobre nós agora em nome de Jesus. E vai colocar esse DNA em nós. A célula, eu quero ganhar, eu preciso, eu vou fazer amizade com alguém, eu vou ter essa história para contar em nome de Jesus. Feche seus olhos. Amém.
no seu coração, querido. Eu creio que há uma unção do Espírito aqui nesse lugar. Porque na verdade, esse é o coração de Jesus. Oh, Pai. Senhor, eu quero interceder aqui, Jesus. Senhor, pela vida desses queridos, amados irmãos, líderes. Pai, tem uma história que o Senhor quer escrever. Ó Deus, e essa história passa, Senhor, pela transformação de uma grande multidão, Pai. Deus, mas quem o Senhor vai usar? Pai, não precisa levantar outro não, Senhor, somos nós mesmos. Nós assumimos aqui, Senhor, nessa noite, Pai, Senhor, com todo o nosso coração, Deus, a função, Senhor, de arar terra, Senhor. Ó Deus, mas não como uma obrigação, Senhor, mas como uma paixão, uma compaixão. Senhor, a compaixão que movia o seu coração, Jesus, que te levava, Senhor, ó Deus, a curar os enfermos, a perseverar, que te levou, Senhor, ó Deus, ao ponto máximo de entregar a sua vida, Senhor. Deus, hoje nós somos Senhor, aqueles que comportam, Senhor, essa compaixão, Senhor, para revelar ao mundo, Pai. Por isso eu oro aqui nesta noite, Senhor, traz esse DNA no nosso coração. Eu quero orar, Jesus, por cada pessoa aqui, Senhor. Ó Deus, quebra, Senhor, nesta noite toda passividade, Senhor. Põe, Senhor, essa unção da indignação, Senhor, no coração de cada um de nós, Pai. Ó Senhor, ó Deus, exalta, Pai, a tua glória, Senhor. Ó Deus, o teu mover, Pai, dentro do nosso coração, chacoalha, Senhor, as nossas vidas, Senhor. Senhor, não nos deixa, Pai, sair daqui os mesmos, Senhor. Pai, o Senhor quer fazer uma obra tão grande, Senhor. O Senhor está olhando, Pai, para essa multidão de ovelhas afora que não tem pastor. Então põe a paixão, põe o coração de pastor, Senhor, no nosso peito, Pai, para que nós possamos executar esta obra que glorifique o Teu nome, Senhor. Ó Deus, e a Tua palavra diz, Senhor, que a Tua vontade é essa, que todos se salvem e nenhum se perca, que todos se salvem, nenhum se perca. Por isso move, Senhor, nosso coração, Pai, que todos os dias, Senhor, a Tua igreja, Pai, possa viver, Senhor, o que a igreja de Atos vivia, Senhor. A Tua palavra diz que todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que haviam de se salvar. Senhor, mas por que o Senhor acrescentava? Porque tinha um povo apaixonado lá, Senhor. Ó Deus, por isso acrescenta, Senhor, no nosso meio, acrescenta, Senhor, nesta igreja, todos os dias aqueles que vão se salvar, Pai, porque aqui, Senhor, tem homens e mulheres apaixonados, Senhor, tem, Senhor, ó Deus, cada um com o arado na mão, o arado do discipulado, Senhor, para Deus, cavar esses corações, Senhor, tirar, ó Deus, os carrapichos, ó Pai, tirar as pragas, Senhor, para que o Teu propósito, Senhor, floresça na vida de cada pessoa. Senhor, planta essa indignação, Senhor. Ó Deus, que ninguém se conforme, Pai, em viver, Senhor, sem cumprir este propósito, Senhor. Ó Deus, põe essa indignação no coração de cada um, Senhor. Eu oro, Deus, por esta igreja. Senhor, eu declaro essa unção, Senhor, esta bênção, Pai. Ó Senhor, sobre a vida de cada um. Senhor, que nós tenhamos aqui, Senhor, células, Pai. Senhor, que não sejam, Senhor, apenas, Senhor, uma reunião, Senhor. Ó Deus, mas seja, ó Pai, um povo apaixonado que se reúne, Senhor, ó Deus, para Te amar, para Te glorificar, mas para atrair multidões e cuidar muito bem de cada um, Senhor, e acrescenta, Senhor, ó Deus, esse mover de multiplicação sobre essa célula, Senhor. Levanta, Senhor, os líderes, levanta os discipuladores, Pai, no nome de Jesus nós Te pedimos, Senhor, para a Tua glória. Senhor, eu abençoo, Senhor, este ministério, eu abençoo esta igreja poderosa, Pai, que floresça e cresça, para que o Teu nome seja glorificado na terra, Pai, no nome de Jesus, Senhor, no nome de Jesus. Levanta a sua mão agora, querido, levanta a sua mão agora, no nome de Jesus, faça essa declaração, fala: Senhor, eu recebo esta unção na minha vida, e eu recebo o arado, e eu declaro, não há terra dura suficiente para este arado. Eu me disponho a ser usado em todo o tempo para arar este mundo, para que multidões Te conheçam. Mas eu também quero usar o arado do discipulado, Senhor, para que cada pessoa que o Senhor nos der, ela possa desempenhar 100% do seu potencial.
usa a minha vida como discipulador. Mas eu também disponho o meu coração para ser arado, em submissão, com uma vida de santidade, uma vida de comprometimento com a igreja local e comprometimento com o teu reino. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Glória ao teu nome, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Aleluia, Jesus. Vamos encerrar já agora. Amanhã, às 5 horas da manhã, a gente está aqui para oração a semana toda. Não falte. Se você não veio ainda, venha pelo menos meia hora. E nós estamos também no jejum de 12 horas, ou durante o dia ou durante a noite. Presta atenção numa coisa. Queridos, o pastor Gumer, eu não vou deixar ele voltar para São Paulo sem um iPad. De jeito nenhum. Eu vou comprar um iPad, com certeza, fora a sua oferta, pastor. Claro, né? Não use sua oferta para comprar o seu iPad, não adianta. Fora a sua oferta, a gente vai te dar um iPad, mas eu quero, mais uma vez, abrir uma oportunidade para você abençoar. Nós vamos fazer uma oferta agora. Eu já queria que trouxesse um desses que tiver vazio, para não misturar com a oferta. Então pode pegar essa mesa branca ali também, ó, pode colocar aqui em cima da mesa, não tem problema, ou alguma coisa, não sei se tira lá de dentro, pastor Léo, a oferta, joga tudo dentro de um e deixa um liberado. Você vai poder ofertar hoje à noite. O que nós vamos fazer com essa oferta? Nós vamos tirar nessa oferta, se for suficiente. Eu também vou ajudar de qualquer maneira, porque eu quero ser abençoado. A gente vai ofertar um iPad na vida do pastor, de volta. Eu vou comprar ele amanhã, e nós vamos dar uma oferta também para o pastor. Nós temos despesas com esse evento. As 2 ofertas anteriores que nós tiramos com o pastor Sabá, com o pastor Bruno, foi toda na vida do pastor. Aqui nós vamos fazer essas 3 coisas. Então você tem a oportunidade de ofertar. Você não é obrigado a ofertar, nós não cobramos nada pelo evento. A igreja vai ofertar na vida dele. Se ninguém ofertar, eu vou dar o iPad para ele. Vai ser um prazer, uma alegria. E eu sei que o mais importante que ele tinha era o que ele tinha dentro do iPad, mas eu imagino que ele é um cara esperto, ele deve ter backup disso. Então, quando ele chegar lá, ele vai enfiar no novo iPad dele e vai colocar lá dentro. Mas assim, a gente não vai deixar ele voltar com isso. Você tem a oportunidade de trazer uma oferta para abençoar a vida dele. Eu tenho uma reunião com o pessoal do meu discipulado amanhã. A gente não vai ter discipulado 1 a 1, mas amanhã eu tinha marcado 10 horas, só que vai ter que ser 9 horas da manhã, tá? Amanhã a nossa reunião vai ser 9 horas da manhã, lá na minha casa, o pessoal do meu discipulado aqui da igreja. E as 2 últimas coisas, queridos. Os pastores que estão aqui, não deixem de falar com a pastora Roseni sobre o seu e-mail e etc. E ali atrás tem a apostila. Ele falou aqui, apostila do discipulado inicial. Você que está entrando no MDA não sabe o que é isso. Apostila do nível 1, nível 2 e outros materiais do MDA estão bem ali, ó, à direita. Você pode adquirir ali esse material na bênção. E, antes da gente trazer a oferta, a maquininha de cartão, pode ficar aqui, se você precisar passar no cartão, crédito, débito, parcelar, não tem problema. A gente vai comprar, eu devo comprar parcelado mesmo o iPad, pastor, mas depois que ele estiver na sua mão, né, se eu não pagar, o problema não é mais seu. A gente vai, antes da gente fazer essa oferta e encerrar a reunião, os pastores preencherem o cadastro, também se aproximar do pastor para dar um abraço. A pastora Marrela pediu para eu enfatizar que o último dia do Congresso de Mulheres, a R$25, é domingo. Segunda-feira de manhã você não paga mais, não tem chance, entendeu? R$25 é até domingo. Os ingressos estão acabando também, gente, não é só uma questão de valor, é uma questão de limitação de vaga. Então, só dá convite mediante pagamento, não dê convite sem o pagamento. Se você der, você está se responsabilizando, e até domingo, sem choro nem vela, ok? Então, você pode, você que vai ofertar,
acabando aqui, o pessoal da nossa igreja, reunião com o pessoal sobre os relatórios da célula. Vai ter agora a reunião do Tadel, bem rapidinho, tá, gente? Faz bem rapidinho, pega os relatórios e tal, para não ficar tarde, que a gente vai vir para a oração 5 horas da manhã. Você que vai ofertar, mesmo que você não pegou o envelope, ou nem precisa pegar, vai